Paz, irmãos, mais um vídeo pelo canal Pela Graça. Hoje eu vou começar a aliança com Adão. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse estudo da aliança com Adão vai ser se existe ou não essa aliança com Adão. Porque, como eu já falei no primeiro vídeo lá da introdução das alianças, existe algumas pessoas que dizem que não existe essa aliança com Adão, a aliança da criação com Adão, porque a primeira vez que a palavra aliança aparece é em Gênesis 6:18. É a primeira vez que a palavra berit, que é aliança, ela aparece na Bíblia. Então muitas pessoas, muitos teólogos consideram que a primeira aliança foi só com Noé. E a gente agora, nesse estudo, a gente vai dar uma olhada nisso, se existiu ou não essa aliança com Adão. Uma consideração importante para se fazer a respeito disso, que a gente tem que considerar, é que como houve a criação e essa aliança com Adão foi antes da queda, ainda não existia a morte ainda não tinha entrado no nosso mundo. Então, como a gente viu no estudo sobre iniciar uma aliança versus confirmar uma aliança, aquelas expressões karat berit e requim berit, não teria lógica de Deus ele iniciar uma aliança cortando um animal, porque a morte ainda não tinha entrado, não tinha acontecido a queda ainda. Então, isso é uma consideração importante a gente entender o porquê que não existe esse karat berit, esse corte de um animal para se iniciar essa aliança. Então, não é porque não tem essa palavra lá, não quer dizer que não teve uma aliança entre Deus e Adão. Um outro argumento a favor é que existia um casamento. Antes da queda existia um casamento entre Adão e Eva. E lá em Gênesis 2 diz que eles ambos se tornaram uma só carne. Depois a gente vai ver em Efésios 5 que Paulo fala que isso é a respeito de Cristo e da igreja. Isso é uma aliança, já estava sendo tipificada lá com Adão e Eva, existia um casamento. Então já é outro indício que existiu uma aliança ali mesmo sem estar a palavra aliança no texto. E um outro argumento também é que fica também meio sem sentido Deus ter criado Adão e Eva, aí houve a queda, aí só depois que houve a queda que ele foi pensar em então agora eu vou ter que fazer uma aliança com Noé. Isso também não faz sentido, porque a gente vai ver que houve ali uma aliança. A gente vai dar uma olhada agora em Gênesis 1, de 26 a 28, a gente vai ver alguns termos, como se fossem termos de uma aliança. Tanto é que ele deixa bem claro também para Adão e Eva o seguinte: vocês vão poder comer de todas as árvores do campo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles tinham termos de uma aliança. Vocês podem fazer isso, mas vocês não podem fazer isso. Aí também já indica que teve uma aliança ali. Então a gente vai ver agora, vou ler aqui Gênesis 1, de 26 a 28, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, encheis a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, como a gente viu aqui, o homem, ele é o principal da criação de Deus. Ele é o top, é o único que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas o que significa ser essa imagem e semelhança de Deus? E ao longo do tempo, desde o primeiro século, os cristãos eles vêm debatendo e vêm tendo teorias sobre o que significa ser essa imagem e semelhança. Eu vou falar sobre algumas dessas teorias, algumas dessas ideias que foram sendo desenvolvidas através do tempo, para a gente desenvolver o que significa ser essa imagem e semelhança de Deus.
Então, segundo Irineu de Leão, um dos pais da igreja, a imagem significa suas qualidades naturais, como a personalidade, a razão, e a semelhança, as suas qualidades mentais, suas qualidades espirituais e sobrenaturais, como a ética, por exemplo. Já existe outra visão, é que a imagem e a semelhança, elas são as qualidades espirituais do ser humano, a sua qualidade em se relacionar espiritualmente com Deus. Essa é uma outra visão que existe. Ainda tem uma outra visão que diz que a imagem e semelhança é semelhança física. E essa visão parece ser meio, assim, como a gente pode dizer, que não faz muito sentido, que a gente é semelhança física, mas se você for pegar na gramática do texto em hebraico, a palavra para imagem, que em hebraico é tselem, ela denota semelhança física mesmo. Então não é tão absurdo assim se pensar nisso, se você for analisar o texto. Também temos outra visão que fala que a imagem de Deus é você ser o representante de Deus na Terra. É isso que quer dizer ser a imagem de Deus, ser o representante de Deus na Terra. E tem outra visão ainda, é que a imagem de Deus significa você ter as capacidades de Deus, capacidade de ouvir, falar, se relacionar. Então todas essas visões foram se desenvolvendo ao longo dos séculos sobre o que significa ser a imagem e a semelhança de Deus. E o mais usado cristianismo, que o cristianismo absorveu como verdade, é que a imagem e a semelhança de Deus são as qualidades espirituais que a gente tem para se relacionar espiritualmente com Deus. Essa é a visão mais aceita no cristianismo. E a gente sabe que Deus, ele é espírito. Então essa é realmente a mensagem que faz mais sentido. Ser a imagem e semelhança de Deus é a nossa capacidade espiritual de se relacionar com Deus. Mas após a queda de Adão e Eva, essa imagem, o conceito mais aceito no cristianismo é que essa imagem e semelhança de Deus, ela ficou danificada. E que todos os descendentes de Adão, a partir disso, eles receberam essa imagem e semelhança danificada. E essa é uma interpretação que faz todo sentido, mas a gente está deixando passar algo. Ter essa interpretação, a gente deixa passar algo que é interessante. E que se a gente olhar, como eu disse, sobre a palavra tselem em hebraico, que é imagem no sentido de imagem física, a gente vai ter um entendimento ainda melhor do que essa imagem e semelhança. Por exemplo, no contexto do Antigo Oriente, era normal os reis, eles fazerem estátuas de si mesmo. E o que essas estátuas significavam? Elas significavam que aquele rei, aquela pessoa que tinha a estátua, ela dominava sobre aquela região. A gente pode ver isso nos exemplos, o exemplo de Nabucodonosor, que fez a estátua em Daniel 3, teve a estátua de Faraó no Egito. Então o que isso significava? Que aquele rei dominava sobre aquela região. E se a gente for ver na gramática aqui do hebraico e no contexto, esse contexto dessa cultura que existia no Antigo Oriente, o que a gente pode ver é que Deus, quando ele forma o ser humano, ele forma do barro, e a palavra usada aqui é tselem, que é uma imagem física. Ou seja, Deus estava fazendo como se fosse uma imagem dele que ia dominar sobre a terra. Então é por isso que ele fala, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a criação. Então a gente é uma imagem de Deus que ia dominar sobre a terra, e imagem e semelhança, então também significa essas condições espirituais, a gente se relacionar com Deus. E tem e a gente pode separar em duas, como que eu posso colocar? Em dois aspectos essa imagem e semelhança. Primeiro, de Deus se relacionando com o homem, e segundo, do homem se relacionando com a criação. Ou seja, imagem e semelhança é todos esses aspectos de a gente se relacionar com Deus, mas também de a gente cuidar e dominar sobre a criação de maneira como Deus faria, numa imagem de Deus. Mas a gente sabe que Adão e Eva, eles não conseguiram isso, eles acabaram caindo. Então,
a ideia é que assim como ele reina sobre nós, a gente deveria ter reinado sobre a terra, ser uma imagem dele. Mas isso a gente sabe que não aconteceu. E a partir da queda, realmente essa imagem e semelhança ela foi danificada. E aí é por isso que todas as alianças, as próximas alianças que a gente vai ver, vai tendo uma progressão de uma salvação até a gente chegar em Cristo. E é isso que a gente vai estudar ao longo dessa série de estudos. Mas então, na continuação das alianças, a gente vai ver que a próxima aliança com Noé, a gente vai ver em Gênesis 9, que Noé ele também ele não consegue manter a aliança que ele fez com Deus. A gente vê que assim como Adão caiu na vergonha, na nudez, acontece a mesma coisa com Noé. Então, ambos eles têm que ser cobertos. A gente vê lá com Adão que Deus cobre ele, e com Noé que os filhos Sem e Jafé cobrem ele. Então o que Deus está testemunhando aqui? Que o homem, assim como aconteceu com Adão, assim como aconteceu com Noé, eles não têm condições de manter uma aliança com Deus. Eles sempre vão cair. Então ele chama Abraão e faz uma aliança incondicional com Abraão. E essa aliança com Abraão, ela é uma aliança que a gente vai entender melhor também quando a gente chegar no estudo específico de Abraão, mas é uma aliança incondicional. Deus prometeu algo independentemente de qualquer coisa, é Deus que está prometendo, Deus que está trazendo a solução. Então, a partir dessa aliança com Abraão, vai se desenvolver as outras alianças com Israel, depois com Davi, até chegar em Jesus Cristo. Então, essa aliança com Abraão, ela é uma aliança, ela é a base da salvação, ela é a base, o início do agir de Deus, da obra de salvação de Deus. E nessa longa história que a gente vai ver dessas progressões, de todas as alianças, até chegar na nova aliança em Cristo, o ponto principal a gente vai ver que é Deus fazer a gente, os seres humanos, a voltar a ser a imagem e a semelhança dele. A voltar, todo esse propósito é que a gente volte a ser o que a gente foi criado para ser, desde o início. E eu vou ler aqui para vocês Efésios 4, de 22 a 24, diz assim: no sentido que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto às alianças passadas, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o que ele está falando aqui? Para a gente deixar aquele velho homem da aliança passada, que não conseguiu cumprir a aliança com Deus, e se revestir do novo homem, que é criado segundo a vontade de Deus. Está apontando lá para a criação, a imagem e semelhança de Deus. A gente vai ver aqui também em Colossenses 3, de 8 a 10, diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revisteis de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui ele está, em Colossenses 3,8, ele está falando basicamente a mesma coisa. Deixa aquele velho homem que caiu de lado e se revista de um novo homem, segundo a imagem daquele que o criou. Está apontando lá para a imagem e semelhança em Gênesis 1, de 26 a 28 de novo. Então Deus, ele planejou essa nova criação, o homem redimido através de Cristo. Ele planejou também um novo céu e uma nova terra. A gente vê lá em Apocalipse que vai ter um novo céu e uma nova terra. E diferente da primeira criação, quando ele fez primeiro
todas as coisas da terra e depois fez o homem. Agora, na nova criação, ele vai fazer primeiro o homem redimido, para depois trazer um novo céu e uma nova terra. Então agora o homem redimido já vai ser a primeira, vai começar pelo homem e depois ele vai trazer novo céu e nova terra. Tem uma diferença aí E eu vou ler aqui agora também aqui 2 Coríntios 5, que fala um pouco disso, 2 Coríntios 5:17, que diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então isso acontece primeiro no interior da pessoa, espiritualmente. Isso acontece quando a gente entende o sacrifício de Cristo. Então isso acontece primeiro no interior, no seu interior, e depois na volta de Cristo isso vai acontecer plenamente, que a gente vai ter os corpos glorificados. Isso vai ser uma realidade física, literal mesmo. E esse conceito, eu vou fazer um vídeo sobre isso também, é o conceito do já, mas ainda não. O que é isso? Que o reino de Deus, todas essas coisas, elas já foram inauguradas, mas elas ainda não estão completamente estabelecidas. Só vão estar completamente estabelecidas na volta de Cristo, quando todas as coisas vão se completar. Então, na criação, o 6º dia da criação, ele é o clímax da criação. É quando Deus faz o homem, coloca o homem para reinar sobre a sua criação, mas ela ainda não é a consumação. A consumação, o final, quando tudo se estabelece, que tudo se cumpre, é o 7º dia, que é o descanso. E esse descanso ainda não aconteceu. A gente sabe que esse descanso, quando a gente fazer o estudo sobre a festa, a gente vai ver que o 7º dia, ele representa o milênio, que está tipificado nas festas também. Mas o 7º dia, o sábado, ele é o descanso eterno, o repouso eterno. E toda essa tipologia que a palavra nos deixa sobre essas coisas, a gente, por todas essas coisas, a gente entende que a gente ainda não chegou nessa consumação. Por isso que é o já, mas ainda não. Porque já se inaugurou, mas a consumação, quando isso for realmente completo, vai ser só no 7º dia, no descanso. E a gente pode ver isso em Hebreus. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, então ele está falando aqui do descanso, do sábado, do 7º dia, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o que Hebreus aqui está nos falando? Exatamente sobre o que a gente tinha acabado de falar, sobre esse 7º dia, que ele ainda não chegou. E a gente tem que procurar entrar nesse descanso, e esse descanso, se a gente só consegue entrar, a gente só encontra em Cristo. Então, essa é a primeira parte do estudo sobre a aliança com Adão. Tentar fazer um videozinho de pelo menos 15, 20 minutos, já está grande. Vou parar por aqui, eu vou fazer a segunda parte, já vai estar na sequência.